E essa é a ação de Deus. Ah, com certeza. Um pouquinho da minha história. Né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Cada vez que eu mexo na história tem algo novo. E cada vez que eu falo, que eu conto, a gente ressignifica muita coisa, a gente toca em muita coisa, né? Revive muita coisa. E isso é o bonito, né? Eu lembro que São Paulo VI sempre dizia, né, que o padre ele precisa ser um especialista em humanidade. Uhum. Mas para se tornar um especialista em humanidade, primeiro ele precisa ser muito humano. Então, cada vez que eu toco na minha história, hoje, né, como eu contei no início, que eu tinha muita vergonha, muito receio, mas como é que vão falar? O padre está falando isso, o padre fez isso, o padre não é virgem, o padre foi o garoto de programa, o padre fez isso, aquilo, aquilo outro, mas não. Eu até perguntar Antes para o de senhor, tudo. quando o senhor entra então no seminário na Canção Nova, o senhor deve ter ficado quanto tempo o senhor fez de seminário, de formação no geral? 7 anos. 7 anos. 7 E aí como anos. que foi, eu sei que teve um período meio conturbado, conta um pouco pra gente como que foi essa questão de ser admitido depois para receber a ordenação. Foram 4 episódios na minha vida, os 4 episódios ao final de cada ano da teologia. Uhum. No final do primeiro ano, eu tinha acabado de receber, porque nós recebemos os ministérios, né, de admissão, leitorato e acolitato. Que são os chamados graus menores. Os graus menores. É. Né? E depois nós recebemos a ordenação no grau do diaconato e depois a ordenação no grau do presbiterato. Então, no final de cada ano, nós recebíamos a admissão, o leitorato, o acolitato, depois o diaconato. No final do primeiro ano, eu já era leitor, já tinha recebido, já era admitido e já era leitor. E esses ministérios sempre eram feitos em Cachoeira Paulista. Nós morávamos em Palmas e nós recebíamos em Cachoeira Paulista. O bispo que nos ordenava era o bispo de Palmas, Dom Alberto Taveira, que agora é arcebispo emérito de Belém do Pará. Então, no final da celebração, o Padre Jonas manda me chamar. Eu fui até ele e ele falou assim, acho que é hora de você conversar com a minha sobrinha. Já tinha se passado 5 anos, eu já estava no primeiro ano, já tinha terminado o primeiro ano de teologia. E aí eu fui obediente, não sabia o que eu ia falar. Eu perguntei para ele, mas o que eu vou falar? Ele falou, fala o que você viveu. Aí conversa com a Marta, que era a irmã dele, aquela que tinha me ligado naquele dia. Conversa com a Marta, que ela vai fazer a ponte para que vocês conversem. Nessa conversa, eu toco ali que eu terminei o meu namoro ali, 5 anos depois. Era como se na minha cabeça tivesse aquela coisa assim, se não der certo, eu tenho alguém me esperando lá fora. Então não era livre ao mesmo tempo. Achava que era livre, vivia, era feliz, mas eu tinha aquela segurança lá fora. Tem alguém me esperando. Né? Aí eu lembro sempre do Viktor Frankl, né? Da logoterapia. Tem alguém que me espera. Né? Meu sentido é passar pelo campo de concentração porque eu quero encontrar alguém. O senhor sabe que, conforme o senhor ia falando a história, eu estava justamente pensando nesse livro, que é A Busca do Sentido. O Homem em Busca de Sentido. É maravilhoso, né? Eu sou apaixonado pela logoterapia também. E aí é aquela coisa, mas vista no sentido errado, né? A busca do sentido errado. Porque eu estava caminhando aqui, mas era como se eu deixasse preso algo que me afastasse daquilo que eu tinha escolhido. E aí naquela conversa, nós tivemos uma conversa firme, dura, difícil no começo, mas enquanto ela falava, eu falava, essa mulher hoje podia ser a minha esposa, podia ser a mãe dos meus filhos. Mas no dia anterior, eu tinha recebido a admissão às ordens sagradas. O dia anterior, que é o primeiro ministério. Você é admitido como seminarista. Né? Tá. A igreja entende isso. Você é admitido para prosseguir as ordens sagradas. E foi a fala dela, eu digo assim, ela terminou o namoro comigo. Porque ela falou assim, eu te esperei até ontem. Mas ontem, quando eu passei na sala e eu vi a celebração acontecendo, ela assistiu, né? Eu falei, eu te esperei até ontem.
Ali terminou. Então foi aquele baque. Aí eu volto para o seminário dizendo, agora não tem mais nenhuma segurança. Agora a minha segurança é meu sim. A minha segurança é a minha resposta a Deus. Quando foi no segundo ano, final do segundo ano, aí eu já estava tendo, dentro da teologia, estava tendo aula de direito canônico. E aí, uma das aulas foram sobre o impedimento ao sacramento da ordem. E o impedimento ao sacramento da ordem, numa das cláusulas, era de você ter sido cúmplice de aborto. Eu fiquei desesperado. Porque, como é que seria agora? Eu tinha sido cúmplice de aborto. Fui desesperado em busca do bispo. Uhum. O bispo senta aqui e me conta a sua história. Contei a história. Uhum. E aí ele fez uma carta para a penitenciaria apostólica. E ele falou, vamos esperar a decisão da igreja. A decisão da igreja vai ser voz de Deus para você. E espera, e essa resposta não chega. Uhum. Um dia ele me ligou, chegou a sua resposta, vem aqui que eu preciso abrir junto com você. Aí era um envelopinho, lacrado, e precisava ser aberto. O bispo, que tinha enviado, precisava abrir na minha frente. São os carinhos da igreja, né? Lá não tem meu nome, lá não tem de onde eu sou, lá não tem absolutamente nada, mas tem um número que representa a igreja aceitando o meu caso, eu posso ser padre. Olha que coisa, padre. E aí ali, a única coisa que pede é que o bispo Uhum. me absolva e me dê a comunhão. Eu já tinha recebido que o aborto é pecado que excomunga. Excomunga. Eu já tinha recebido a comunhão Uhum. de volta. Mas ali pede-se novamente que o bispo faça este procedimento. E é uma excomunhão automática que fala... Late sentença. Late sentença. É. Uma dúvida que eu sempre tive é para a pessoa que, enfim, deu algum tipo de suporte ao aborto, para ela incorrer em excomunhão automática, é necessário que ela conheça a pena envolvida ou não? Na verdade, a comunhão late sentença é uma excomunhão que independe da sua consciência ou não. Uhum. Quando você toma consciência, você precisa buscar a comunhão da igreja. Né? Por isso que tudo se fala a partir da evangelização. Muitas pessoas estão em situações porque falta evangelização. Uhum. Muitas pessoas estão na ignorância porque falta evangelização. É claro que nós acolhemos a ignorância também diante daquilo que é a misericórdia de Deus, né? Mas aquilo que é a comunhão da igreja, a pessoa está excomungada. E às vezes não sabe, não tem conhecimento. Por isso que, eu estou dizendo, por isso que o que falta é a evangelização, e a evangelização clara. Uhum. Por exemplo, o que você faz aqui, e tantos outros que fazem o mesmo, né? Tantos outros influenciadores católicos que fazem esse tipo de coisa, porque falta a evangelização. Né? Eu não sabia que eu estava excomungado. Eu era seminarista, já tinha feito filosofia. Mas quando eu tive as mãos, em mãos o direito canônico, foi que eu vi que eu estava excomungado. Né? E não só excomungado, mas também como impedido da ordem. Por mais que na minha confissão, quando eu fui fazer a confissão e eu confessei isso, o padre me deu a comunhão. Uhum. Né? Me trouxe a comunhão de volta. Mas eu não tinha consciência do que era isso. Eu era seminarista já, e não sabia. Aí quando chegou o número do protocolo, do processo, o Dom Roberto disse uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, você está em discernimento ainda, você ainda não é padre, mas a igreja já te acolhe como um padre. Você não é ordenado ainda, mas ela já entende que você quer isso. Porque quando ela aprovou a sua ordenação,
antes mesmo de você pedi-la. Eu tinha recebido a admissão às ordens sacras, mas eu só tinha recebido porque o bispo não sabia. Senão ele não teria me dado. Precisava de uma liberação da Santa Sé, porque nem ele poderia fazer isso. Né? A lei canônica é muito clara. Esse impedimento só pode ser mudado com o respaldo, a autorização da Santa Sé. E que na época era o cardeal Ratzinger. Só. Era ele, porque e eu tenho o papel assinado por ele. Olha só. Porque ele era o Tem que prefeito. guardar essa assinatura aí. Eu tenho Algum dia vai virar relíquia eu isso tenho aí. a assinatura de um santo. Porque ele era o prefeito para a congregação da doutrina da fé. Né? Isso foi justamente no ano que o João Paulo II morreu. Foi em 2005. Né? E foi quando justamente ele foi eleito Papa. O Ratzinger. E aí, então, essa foi a coisa que me aconteceu no segundo ano de teologia. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.